Olá pessoal, aqui é o Mike. Eu quero pedir para você dar aquele like, né? Eu gosto de falar isso. E também se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É importante que se espalhe essa palavra. Estamos falando sobre o discernimento em relação às coisas que estão acontecendo na nossa nação, especialmente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Como eu disse no último vídeo, eu estou postando agora justamente para não postar uma reação. Eu estou postando agora o que eu creio que é um discernimento sobre esse tempo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas 13, que eu gostaria que você apagasse esse número 13, tá? Não está no original. Que o texto diz, naquela mesma ocasião, ou seja, na continuação do que vem antes das palavras de Jesus. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Opa! Você já leu essa palavra? Você já parou para avaliar essa palavra? Então a gente precisa destrinchar isso um pouco. Primeiro, Jesus está falando com multidões. Entre as multidões, algumas pessoas vêm para falar sobre algo que está acontecendo com Pilatos. Pilatos é o governador romano, um invasor, um opressor em Israel. Conforme a aliança antiga, a aliança de Deus com o povo de Israel, a presença invasora de Roma é um ato disciplinar da parte de Deus para gerar arrependimento. Israel estava querendo, e havia um partido chamado Zelotes, porque eles queriam que Deus enviasse o Messias como general de guerra, que iria levantar um exército e expulsar, iria libertar Israel da opressão de Roma. Lógico, isso não iria envolver nenhum arrependimento da parte, porque eles não estavam olhando isso a não ser por olhos naturais. Eles estão dizendo, olha, Pilatos, ele matou galileus. Jesus, você está morando na Galileia. São seus conterrâneos. Agora, eu queria que você visse que Pilatos matou galileus, pegou o seu sangue e misturou esse sangue com sacrifícios que ele estava realizando. Oba! Então isso significa que Pilatos estava fazendo sacrifício humano. Não fala aqui o número de galileus que foram mortos, nem quanto do seu sangue foi recolhido, mas fala que foi misturado com o sangue dos seus sacrifícios. Quais sacrifícios? Sacrifícios aos deuses de Roma? Provável. No palácio de Pilatos, há todo um sistema sacrificial de Roma para os deuses de Roma e bem possível que ele tenha misturado esse sangue com esses sacrifícios. Sacrifício humano para os deuses de Roma em Israel, uma abominação. Agora, nós sabemos também que no templo estava havendo sacrifícios. E não especifica aqui, mas nós sabemos que o sacerdócio em Israel era corrupto. É possível também que tenha havido uma entrega desse sangue para os sacrifícios feitos até no templo. De todo jeito, abominação. Abominação por quê? Porque Deus não requer sacrifício humano do seu povo. Sim, de animais. Eles estão falando com Jesus porque eles estão dizendo, Jesus, essa morte desses são sinais dos tempos. Jesus está cobrando o sinal de reconhecer que ele está presente como Messias pregando o arrependimento. Eles não estão se arrependendo. Eles estão falando do sinal da opressão de Pilatos. E Jesus fala, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido dessas coisas? Não eram. Eu vos afirmo isso. Se, porém, não vos arrependerdes,
todos igualmente perecereis. Aí Jesus já puxa um outro assunto que pode ser sinal. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo isso. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E nisso eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês, o que eu percebo, e até diante de algumas postagens que eu tenho visto. Nos dias de Jesus, dias da vinda do Messias, pessoas estavam apontando coisas acontecendo como sinal. E Jesus comenta sobre isso porque ele está entendendo a mente dessas pessoas. Essas pessoas estão olhando o que aconteceu com Galileus e eles estavam dizendo, esses Galileus, eles eram terríveis, hein? Terríveis. E por isso, Deus os mandou pegar a dedo esses Galileus e eles morreram. É um sinal, Jesus, é um sinal. E Jesus fala, você está achando que esses são mais culpados que os outros? Todos os outros Galileus? Você está achando que eles foram escolhidos a dedo por Deus? E Deus está nisso? Não. Não eram. Estou te afirmando, não eram. Agora, o que eu afirmo é, se todos não se arrependerem, igualmente perecerão. Aí Jesus puxa um outro assunto, porque em Jerusalém tinha caído uma torre de Siloé, e tinha matado 18 pessoas. E Jesus puxa esse assunto e pergunta, você acha que esses 18 eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, gente. Esse pensamento está errado. Pensar assim está errado. Se você vai olhar isso como sinal, é um sinal para todo mundo se arrepender. Se todos não se arrependerem, de igual modo, perecerão. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer algumas observações perante essa palavra. Porque eu tenho visto, desde o início, algumas pessoas quantificarem, mensurarem o pecado, vamos dizer, da região sul. Tem mais isso, tem mais aquilo, tem mais isso, tem mais aquilo. E eu não vou falar. De propósito, eu não vou falar o que tem se falado. Porque não é mais lá do que em outro lugar. É pecado. Pecado é pecado. E Jesus diria para nós, vocês acham que os gaúchos são mais culpados do que todos os habitantes do Brasil? Não, gente. Eu afirmo para vocês isso aí. Não é. Mas se todos não se arrependerem, de igual modo, perecerão. Eu acho muito importante, nesse momento, a gente retirar palavras como se os nossos irmãos gaúchos fossem mais culpados do que os baianos, os paulistas, paranaenses. Jesus, se estivesse aqui conosco hoje, ele perguntaria, vocês acham que aqueles lá do bairro São Matias são mais culpados que todos os outros habitantes de Canoas? Você acha que o povo lá de Eldorado é mais culpado que o povo de qualquer outra cidade do sul? E até dentro disso eu vou levar além da divisa. Você acha que o brasileiro é mais culpado que o uruguaio? Argentino? Paraguaio? Não era. E o que eu estou discernindo nesse momento? Eu quero deixar essa ideia com você. Eu sei que tenho apontado algumas profecias a respeito de chuvas, etc, etc. E a questão é que não se discerne, tá? Se isso é de Deus, no sentido Deus fez isso de forma ativa, ou se fez de forma passiva. Quero explicar onde eu quero chegar. Quando um pai tem filho
Um pai disciplina o filho, ele ensina o que fazer e quando o filho não faz, ele disciplina. A forma correta dessa disciplina começa com uma expressão de sentimentos. Papai fica triste, não faz isso, papai fica triste. Depois ele fica um pouco mais enérgico e aí ele mostra uma certa intolerância na sua voz, no seu rosto, chamando para o filho, olha, ter um pouquinho de temor do pai. Aí o pai declara, filho, se você fizer isso de novo, eu vou. Aí que entra uma disciplina ativa. Eu vou te colocar no seu quarto durante 1 hora para você pensar no que você tem feito. Eu vou te... Antigamente a gente, hoje em dia, falar sobre isso fica complicado, Mas uma disciplina ativa. Mas existe uma outra disciplina, a disciplina passiva. A disciplina passiva é como um pai que está vendo o filho querer brincar com fogo e ele vai puxando a mão, puxando a mão, puxando a mão para o filho não se queimar. Puxando a mão, puxando a mão. Mesmo depois de todas as disciplinas no sentido de apelar para as emoções, tanto a questão de tristeza como de medo, ele age com uma disciplina ativa no sentido de separar fisicamente esse filho, até de bater no filho, bater na mão talvez, mas ele chega um momento que talvez ele não esteja presente ou talvez até estando presente, ele tem que fazer uma disciplina passiva. Qual que é essa? Filho, você está insistindo? Então, vou deixar você queimar. E ele deixa aquela criança pôr o dedo. E assim que começa a queimar, a criança berra, tá? E o pai espera só 1 milissegundo e imediatamente ele vai, abraça. Se você é um pai que imediatamente vai falar, não te falei? Tá vendo? Então eu quero pedir para você rever a sua paternidade nesse momento. Porque a disciplina passiva, deixando o filho queimar o dedo, é o suficiente para o filho não fazer mais. Nesse momento, o filho está precisando saber do carinho. O pai ainda te ama. Sabe que eu estou vendo assim? Exatamente desse jeito. Em relação ao que está acontecendo, não somente no Sul, mas em muitos lugares do mundo. Eu acho que os irmãos podem discernir comigo que nós entramos nos últimos dias. Nós entramos, eu não sei quantos anos ainda para Jesus voltar, mas não são muitos. Não são muitos. Eu não quero entrar nesse mérito, mas os sinais da volta de Jesus estão aí. E eu estou vendo o Senhor agir com disciplina passiva. O que é essa disciplina passiva? É o que ele fala em Romanos 1. Ele se entrega às pessoas, às suas paixões. Você quer continuar obstinado, coração duro, insistindo em normalizar o pecado? Então tá bom, estou te entregando. Eu vejo que o Senhor está deixando a humanidade que insiste em normalizar o pecado, assassinato, abuso, mutilação de crianças, aborto, pedofilia, adultério. Há anos que o ser humano tem insistido em normalizar isso. E nesse momento eu vejo que o Senhor está entregando a humanidade aos poderes das trevas. E nisso quero fazer uma observação contigo. Quando Jesus repreendeu a tempestade sobre o mar da Galileia, ele estava repreendendo algo que era um processo natural da parte do Pai. Se você fizer o estudo, a palavra que ele usa, aquieta-te, é a mesma palavra que ele usa para expulsar demônios. Especificamente aquele menino cujo pai trouxe para ser liberto.
por Jesus, porque às vezes caía na água, às vezes no fogo, mas convulsionava. Jesus usou o mesmo termo para expulsar o demônio desse menino. Então, o que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que, ao reconhecer isso, Jesus estava reconhecendo uma potencialização de poderes naturais e ele estava expulsando a potencialização demoníaca naquela tempestade. Eu estou vendo isso acontecer no mundo inteiro. Já antes de haver tecnologias que existem hoje para potencializar todas as forças da natureza, vento, chuva, terremoto, furacão, tudo, os poderes das trevas já têm uma capacidade, uma ciência que eles usam para interferir em processos naturais. Chuva, ventos. E o que eu estou vendo hoje é que o Senhor, de uma forma passiva, está dizendo, tá bom, quer normalizar o pecado? Quem está por trás do pecado é o diabo. E o diabo quer isso. Ele quer acabar com a humanidade. O diabo quer destruir você. O diabo quer matar você. O diabo quer acabar com você. Quer acabar com a humanidade. E nisso, o Senhor está dizendo, não, o gaúcho não é mais culpado. Todos são culpados. Todos que estão observando são culpados, de forma igual. Agora, o que importa nesse momento é o arrependimento. Fica com a gente para o próximo vídeo, a gente falar sobre esse arrependimento.